Paz do Senhor Jesus, nós vamos agora novamente começar mais um momento de Conectadas com Cristo Jesus e hoje o tema é quando a armadura do outro se torna um peso sobre nós. Antes de começarmos a meditação, eu quero te convidar a juntas orarmos por este momento para que o Senhor fale aos nossos corações através da palavra dele. Senhor Deus, estamos aqui nessa live, Pai, para aprender um pouquinho mais da Tua Palavra, para meditarmos um pouco mais sobre tudo aquilo que Tu tem dado para nós. Que através de mim, Senhor, vidas sejam alcançadas, vidas sejam tocadas e que o Teu Espírito Santo, Senhor, mais uma vez me use pela Tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus, amém. O texto de hoje eu quero ler com vocês está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38, que diz: Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul no cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola, e aí nós já conhecemos a história, né? Nesse momento, Davi vai ali enfrentar Golias. Mas a mensagem que eu quero trazer hoje em relação a esse texto não é sobre a luta de Davi e Golias, mas é sobre como Davi entendeu que aquela armadura era uma armadura própria para combate, sim, mas para ele não era o momento certo de usar. Ele não seria vencedor usando essa armadura. E aí nós temos vários aspectos que nós podemos trazer para a nossa realidade hoje. Primeiro, Davi entendeu que aquela armadura, ele seria um guerreiro, né? Ele tinha promessas de ser rei ali em Israel. Porém, ele não estava em tempo de usar aquela armadura. Nós conhecemos a história de Davi e ele mesmo fala aqui nesse episódio para Saul que ele matou o urso e o leão. Então Davi já estava sendo preparado como um guerreiro, mas como um guerreiro, digamos assim, um guerreiro cru, né? Ele usava aquilo que o Senhor dava, até porque a sua força não vinha dele mesmo, mas era uma força dada pelo próprio Senhor Jesus. E ali Deus queria mostrar para aquele povo, queria mostrar até mesmo para Davi, que aquele vencer dele, aquele enfrentamento, como o próprio Davi fala no texto, não era sobre Davi, não era sobre o que Davi estava usando, não era aquela armadura potente ou aquela espada de Saul que iria fazer com que ele ganhasse a batalha, não. Quem iria fazer ele ganhar a batalha era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, era o próprio Deus, o Jeová, que não perde batalhas. Ele sim estaria à frente de Davi. E aí muitas vezes nós queremos pegar armaduras que é do outro e queremos trazer para nós. E aí é onde eu quero trazer essa reflexão, né? Quantos de nós temos um chamado, quantos de nós temos algo para realizar que o Senhor entregou nas nossas mãos, e aí nós temos sim pessoas que são espelhos para nós, pessoas que são referências, né? Se você gosta de pregar, assim como eu gosto muito de ministrar a palavra do Senhor, eu tenho pregadoras, eu tenho pregadores que são referência para mim, que eu acho bonito ouvir pregando. Um deles é o pastor Josué Brandão, né? Não sei se vocês conhecem, mas o pastor Josué Brandão, para mim, assim, é uma referência na palavra. E aí a gente se espelha, a gente vê a eloquência, a gente vê como aquele homem se esforça para aprender a palavra, e cabe a mim, que quero também transmitir, começar a me esforçar, né? Só que para tudo tem um tempo. Davi também era um guerreiro, Davi também sabia que ele iria conseguir enfrentar alguém. Só que naquele momento, Davi não estava pronto para usar aquela armadura. Primeiro, aquela armadura não era dele, não era para ele. E assim, nós muitas vezes queremos pegar essas pessoas, né? E hoje está muito na moda pegar algo para nós modelarmos, para colocarmos em prática. Só que quando a gente faz algo para o Senhor, não somos nós que modelamos. Não sou eu que vou pegar, digamos, o pastor Josué Brandão e modelá-lo para imitá-lo. Não. Se eu tenho um chamado, se eu tenho um propósito, eu preciso me colocar à disposição do Senhor, porque é o Senhor quem vai me modelar para que eu seja usada através da palavra para ministrar a palavra dele. Porque quando eu quero pegar a armadura do outro, assim como Davi ainda tentou usar a armadura de Saul, aquela armadura não era errado, não era um objeto errado, né? Eu não posso ir para uma guerra com, digamos, com equipamentos para fazer um esqui,
ou de natação. Não, se eu vou para uma guerra, eu preciso estar preparado com as armas corretas, né? Davi estava dentro daquele contexto ali com armas corretas, um escudo, uma armadura para proteger ali, né, o seu peito, o seu coração, a espada mesmo para lutar. Só que não era para Davi. E assim somos nós. Nós muitas vezes estamos querendo lutar uma guerra, uma batalha e queremos usar a armadura do outro. Só que eu não posso usar a armadura do outro, porque aquilo que funciona para ele pode não funcionar para mim. E aí é onde nós precisamos conhecer e saber quem somos em Cristo. Nós precisamos ter a nossa identidade firmadas no Senhor, porque somente no Senhor é que nós vamos conseguir realizar aquilo que nós temos. E aí eu volto novamente, se eu prego, se eu canto, eu vou sim, eu tenho pessoas que são espelhos, eu tenho pessoas que eu admiro, né, que eu vejo como se a pessoa se porta, como a pessoa canta, como a pessoa prega, se é um profissional, né, de referência, eu vejo como aquela pessoa lida com os problemas do dia a dia, com situações, com a sua experiência mesmo de trabalho. Mas não significa que eu vou ser um clone, digamos assim, dele. Não. Deus, ele nos fez único. E eu anotei até umas frases quando eu estava lendo, daquilo que o Senhor falou no meu coração, e eu anotei aqui, ó. Deus não procura clones para substituir ou para usar também. Ele busca um coração que eu ame e queira fazer a sua vontade. Deus ali não queria um clone de Saul. Deus queria Davi como ele era, para mostrar aquele povo que Deus iria lutar por aquele povo e eles seriam vencedores. Assim é na nossa vida, né? Se eu tenho algo, eu posso exercer até a mesma função que o outro, mas eu não serei um clone do outro. A unção pode ser até para a mesma função, mas o fluir dessa unção será diferente. Eu posso até pregar, eu posso até cantar, eu posso até fazer algo. Até mesmo no meio secular, eu posso ser uma ótima professora, que é a minha função. Eu posso ser uma ótima cozinheira, uma masterchef, posso ser muito boa. Mas eu e a minha outra amiga, meu outro par de trabalho, né, digamos, ela vai ter as qualidades dela assim como eu vou ter a minha. E aí a gente se perde muitas vezes confundindo as coisas. Principalmente, me perdoe, mas muitas vezes nós mulheres, nós nos espelhamos em alguém e nasce aquela pontinha de inveja ou aquele desejo de competitividade. E isso eu falo principalmente no âmbito da igreja, né? Quantas vezes nós temos ali alguém que prega também como nós pregamos, ou que louva como nós louvamos, né? Como nós louvamos, não em relação à forma de louvar, mas eu digo que exercem a mesma função. Vamos expressar melhor, né? Que exercem a mesma função que eu. E muitas vezes, se nós não tivermos o coração em Deus, amar realmente fazer aquilo para o Senhor, sabe o que é que nasce? A comparação. E aí é onde eu quero chegar também nessa questão da armadura. Nós não podemos pegar aquilo que o Senhor derramou sobre nós, aquilo que o Senhor prometeu sobre nós, e nos espelharmos em alguém para criar uma competitividade. E aí você pode dizer, mas existem competitividades saudáveis? Amados, competitividade, principalmente na igreja, não é saudável. Competitividade, quando você participa de um torneio, de um jogo, algo olímpico, beleza, você está ali concorrendo para um prêmio. Mas quando nós estamos na função de cooperação, de crescimento para o reino, a competitividade ela não deve acontecer. Não é para acontecer, porque cada um tem o seu chamado, cada um, por mais que exerça a mesma função de diaconado, de pregador, de cantor, vai exercer a mesma função, porém com unção, com formato, com jeito diferente. Eu não prego igual as outras irmãs da minha igreja pregam. Eu não canto igual as outras irmãs da minha igreja cantam. Então, cada um é especial da forma como Deus criou. E essa é a beleza do corpo de Cristo. Nós somos um corpo, cabeça é Cristo. Mas eu tenho a minha função, a irmã tem a função, aquela pessoa que vai ser alcançada pela minha voz, pela pregação que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, talvez eu não chegue até a outra que a irmã vai alcançar. Deus, ele tem a sua multiforma de trabalhar. Tem gente que vai ouvir a minha voz, que vai ouvir as minhas mensagens e não vai se identificar, não vai gostar, não vai ser atraída por ela, por mais que seja a palavra do Senhor. Mas a gente se identifica sim com aquela pessoa que está ali pregando, com aquela voz que está cantando. Isso é natural. Mas vai haver aqueles que vão gostar, vai haver aqueles que vão curtir, vai haver aqueles que vão me seguir e tá tudo bem, porque cada um é de um jeito diferente e especial. O importante é nós estarmos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer.
E aí eu trago novamente a da live de ontem, né? Que nós não podemos deixar com que os nossos pensamentos, com que a nossa baixa autoestima, vamos dizer assim, ou como o nosso ser, né? O nosso personagem que a gente cria na nossa cabeça, que diz muitas vezes que nós não somos capazes, e aí a gente vai fazer como Moisés, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E o Senhor está dizendo, fui eu que te chamei, fui eu que te chamei. Ou como Gideão que diz, eu sou o menor da minha casa. Não, nós não podemos viver dessa forma. Claro que quando nós olhamos para nós, muitas vezes nós vamos nos achar pequeno, muitas vezes nós vamos até não entender, muitas vezes nós vamos nos questionar, mas se a gente começar a afirmar nossa identidade, gente, mais uma vez, na palavra do Senhor, nós vamos buscar nele todas as respostas, nós vamos buscar nele a segurança que nós precisamos. E aí eu digo mais uma vez, nunca será sobre nós, nunca será sobre os nossos talentos, mas é que nós viemos reconhecer, como Davi reconheceu, que eu tenho uma armadura, você tem uma outra armadura, nós temos as armaduras de Efésio, mas cada armadura ela vai ser personalizada. Eu vou ter a minha armadura, o meu jeito de ser, a minha forma de lidar, a forma como eu oro, a forma como eu busco, a forma como eu jejum, você tem a sua, mas o que nós não podemos é criar uma forma e tentar caber na mesma forma, no mesmo molde daquela pessoa que muitas vezes nós admiramos e que nós nos espelhamos para sermos iguais. Né? Na música, muitas vezes a gente ouve, né, pessoas que querem ser tipo assim, o clone do outro que faz o sucesso. Até a voz imita a voz do outro, né, do outro cantor. Muitos pregadores a gente ouve e percebe como eles falam, né, tentam imitar muitas vezes até o seu líder, né? E aí você diz, todos falam da mesma forma, né? Reproduzindo aquilo ali. Mas eu acho que Deus, Deus nos fez diferente. Então eu tenho a minha forma de falar, a minha forma de ministrar, assim como Deus usa o outro também, né? Quando eu tento ser uma outra pessoa, eu privo o outro de receber aquilo que Deus projetou para transbordar através da minha vida. Então, no momento que eu, Flávia, quero ser igual ao outro e excluo a identidade que Deus me deu, tento matar aquela forma como o Senhor me criou, eu estou privando o outro de ser abençoado através da minha vida, porque não vai dar certo, gente. Deus não quer imitadores, Deus não quer pessoas que cheguem ali e copiem. Tipo, hoje a inteligência artificial ela é muito boa, né? Quem nunca usou? Eu uso. Mas quando a gente pega essa ferramenta para criar conteúdos, né? Digamos assim, conteúdos que são voltados para o cristão mesmo. Vamos usar aqui a nossa realidade, né? Muitas pessoas hoje em dia não querem mais perder tempo na palavra, não quero mais perder tempo em oração, não quero mais perder tempo, que eu não digo, a gente fala perder tempo, mas nós sabemos que não é perder tempo, né? Não querem mais se deleitar em estar na presença do Senhor em oração, em orar e dizer, Espírito Santo me revela, Espírito Santo que eu leia a palavra e que ela se discurtinho sobre os meus olhos, sobre a minha mente. Não, as pessoas hoje querem jogar na internet, pegar um texto pronto, pegar um papel e começar a ler. Né? E aí não é legal porque aquilo ali não vai ser algo que está fluindo da sua vida. Nós não fomos feitos para ser reprodutores do outro, nós não fomos feitos apenas para reproduzir um texto, ainda mais de uma inteligência artificial que fez, né, sobre a palavra de Deus. Não, nós fomos chamados para ser discípulos de Cristo. Discípulo conhece Cristo, conhece o seu mestre. Aquele que segue alguém, que segue um mestre, como a própria palavra diz, tome a sua cruz e siga, né, quando Jesus fala, precisa conhecer o Senhor dele. Se eu digo que sou de Cristo, eu preciso conhecer pelo menos o básico da palavra. E eu preciso conhecer esse básico, mas começar a me aprofundar para ir mais além. Por mais que eu leia a Bíblia 1000 vezes, ainda assim, toda vez que eu ler, haverá revelações, haverá algo que o Senhor vai mostrar para mim. Né? E aí é onde eu preciso me deleitar nessa palavra, porque é através dela que Deus vai me dar as armaduras certas para mim. Eu não posso querer forjar a minha armadura de acordo com a armadura do outro, porque isso não vai dar certo. Deus nos deu talentos. Por mais que as funções sejam iguais, a unção ela será diferente. Então não queira entrar na armadura do outro. Não faça como Davi ainda vestiu.
Muitas vezes a gente ainda modela alguém no começo, principalmente quando a gente está começando, né? A gente tenta fazer os trejeitos, quando tá cantando, alguma coisa assim. Mas quando a gente começa a saber quem nós somos em Deus, a gente começa a entender, não, eu tenho uma identidade. Eu serei usada de acordo com a minha personalidade, de acordo com aquilo que Deus projetou para mim e não uma reprodução do outro. E aí eu anotei também aqui alguns versículos, né? Só para a gente meditar, reforçando isso que eu estou passando. E o primeiro, ele está em Coríntios, né? 1 Coríntios 3, a partir do 5, que diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Aqui nós começamos vimos a história, né, da comparação dos seguidores de Paulo, de Apolo, que estavam discutindo quem era o melhor, quem era o maior, mas aí Paulo diz, ei, vocês estão se agarrando aquilo que não tem importância. Afinal, quem sou eu? Quem é Apolo? Aí ele continua, ó. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer, ou seja, não é sobre a Flávia, não é sobre a Maria, não é sobre o João, não é sobre a Joaquina. Por mais que o Senhor transborde através das nossas vidas, não é sobre nós, mas sim o trabalho que o Senhor nos deu para fazer. É sobre Ele. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Ou seja, eu posso até cantar, a minha amiga pode cantar, o irmão pode pregar, o outro também. Mas quem vai dar o crescimento não é aquilo que eu falei, não é o meu talento, mas é o próprio Senhor. É o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. Então nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos sim conhecer a palavra, para que através dela o Espírito Santo toque em vidas, porque afinal, como eu vou pregar algo se eu não estudo, se eu não conheço? Como eu posso defender a minha fé se eu não oro, se eu não jejum, se eu não busco conhecer a Deus e muito menos uma comunhão com o Espírito Santo para que ele me revele aquilo que ele deseja? Como eu posso saber como é a minha identidade, quais são as armaduras que Deus tem para mim, se eu não vou doar o meu tempo para estar com ele, se eu não quero estar com ele? Davi teve aquele tempo de preparo enquanto cuidava das ovelhas. O Senhor estava tratando Davi, tratando o seu caráter, tratando a sua força física para o momento certo onde ele iria usar aquilo ali. E aos poucos o Senhor foi honrando, o Senhor foi abençoando e cumprindo aquilo que prometeu na vida de Davi. E aí o próximo versículo que eu quero deixar também, está também em 1 Coríntios 15, que faz 15:41, que diz assim: o sol tem o seu próprio brilho, a lua já tem outro brilho, e as estrelas um brilho diferente. Aí mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Quando eu li esse versículo, eu achei maravilhoso. Porque quando a gente quer fazer isso, de pegar essa armadura, né? De vestir a armadura do outro, essa armadura, como eu disse, se tornar um fardo pra a gente pega esse versículo e entende que por mais que o Senhor tenha me chamado para pregar ou para cantar, eu não serei igual ao outro. Existem diversos cantores, diversos pregadores, por mais que haja semelhanças, por mais que hajam trejeitos semelhantes, mas eu preciso ter a minha identidade. Eu preciso ter o meu brilho. Esse brilho não está significando o brilho da arrogância ou o brilho de querer ser uma estrela, não. Mas é o brilho do Espírito Santo que nos usa de maneira diferente para a honra e glória do Senhor. E para finalizar, eu quero deixar aqui também o último versículo, que está, eu acho que é em João 21:20. João 21:20. Então Pedro virou para trás e viu o discípulo que Jesus amava, que vinha atrás dele. Então aqui a gente já sabe que é aquele texto, né? Se você puder ler depois, quando o Senhor volta, se encontra com Pedro e faz a pergunta 3 vezes a ele: Pedro, você me ama? E aí, quando ele responde, o Senhor já chama, né? E eles continuam andando. E Pedro diz, então, Jesus, venha comigo. E aí Pedro olha e vê João, né? Lá atrás. E aí o versículo continua. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? 21, João. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Ou seja,
Aqui é como se, quando a gente olha, né, a gente tá vendo Pedro se preocupar, tipo assim, Deus tem algo para mim, ele mandou eu apacentar as ovelhas, ele tem um propósito, e a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado, porque quando nós estamos servindo ao Senhor, e se a gente deixar essa comparação vir para o nosso coração, o Senhor nos faz promessa e a gente fica de olho no outro. A gente tira o foco daquilo que o Senhor tem para nós e começa a olhar para o outro. Se a gente tiver essa síndrome, que eu sei que aqui ninguém tem, né? Estamos sendo livres disso. Quando a gente tem essa síndrome da comparação, a gente acaba deixando de olhar para nós, para o nosso propósito, cumprir o nosso chamado e nos preocupamos com o do outro. Será que o outro vai crescer mais? Eu recebi a promessa, mas será que ele vai conseguir primeiro? Porque ele também tem promessa. Será que ele vai conseguir avançar mais do que eu? E aí a gente começa a deixar de focar no nosso chamado, de focar em Cristo, de focar em nos preparar, de focar em estar na presença do Senhor para olhar para a vida do outro. E aí Jesus é tão cirúrgico que ele diz o seguinte, ó. Jesus responde em João 21:22. Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Gente, esse versículo assim para mim foi um tapa na cara, né? Quando Jesus diz isso para Pedro, ele é como dissesse para mim o seguinte: olha, Flávio, não olhe para o que eu estou fazendo na vida do outro. O outro pode ter o mesmo chamado, mas não se preocupe, porque não é sobre o outro, é sobre você e mim. É sobre a nossa comunhão. Então me segue, faz a tua parte e deixa o outro. Se nós entendermos isso, e é isso que eu tenho pedido todos os dias ao Senhor, porque não é fácil, eu também já vivi esse momento de comparação, de muitas vezes olhar para o outro e ver o outro crescer, ver o acontecer com o outro e as minhas promessas, principalmente no período que eu estava tentando gerar, né? Depois eu posso até contar o meu testemunho, que foram, digamos, do meu casamento até o período onde eu tive minha filha, 16 anos esperando, né? Passei os 2 primeiros anos do casamento tentando, mas sem me preocupar em buscar alguma coisa. Quando passou os 2 anos foi que eu comecei a investigar e após isso levou ainda 16 anos de casado. E aí eu começava a me comparar, começava a olhar para outras mulheres, começava a ver outras pessoas engravidando, e aí a gente começa a se angustiar, e a gente começa a dizer, Senhor, e eu? Senhor, cadê a promessa? Senhor, não vai acontecer comigo? E da mesma forma como eu vivi esse tempo, a gente muitas vezes vive o tempo também em relação ao nosso chamado, em relação àquilo que Deus tem para nós, mas mesmo assim o Senhor está dizendo para mim e para você nessa tarde, não te preocupa, não faça como Pedro, não olhe para João, esqueça João, olhe para mim, venha comigo. É isso que o Senhor quer dizer nessa tarde. Não pegue a armadura do outro. Não tente pegar a armadura de Saul e vesti-la, porque eu tenho uma armadura própria para você. Eu tenho algo que foi feito especial para você. Eu não criei clones, eu não criei robôs, eu não criei cópias. Eu criei seres únicos que são capazes de produzir e fazer funções iguais com o mesmo nome, mas de formas diferentes para que o meu nome seja engrandecido. Né? Então, que nessa tarde o Senhor possa nos tocar, que eu e você não venhamos nos esquecer de quem somos nele, que nós tenhamos essa identidade firmada, assim como Davi teve, de entender que aquilo ali era uma armadura própria, sim, para uma guerra, mas Davi não estava pronto para usá-la. Davi, ele precisava usar as armaduras, aquele bastão mesmo, aquelas pedrinhas e aquela funda, porque era a armadura dele naquele momento. Vai chegar o tempo em que nós vamos trocar as nossas armaduras, vai chegar o tempo em que o Senhor vai mudar as nossas vestes, mas nós precisamos ser pacientes e entender que aquilo que é do outro não vai servir muitas vezes para nós. Eu quero encerrar com uma oração, que o Senhor possa entrar no nosso coração e nos fazer entender essa verdade. Senhor Deus, muito obrigada por este momento na tua presença. Quero aqui apresentar, Senhor, cada um que entrou nessa live, que está aqui comigo, Senhor, meditando na tua palavra, e que nós venhamos entender cada dia mais, Deus, que há uma armadura própria, feita, modelada para a nossa vida, que nós possamos meditar na tua palavra, que nós possamos nos encher cada dia mais de ti, para que tudo aquilo que tu tem colocado em nossas mãos nós possamos multiplicar, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Senhor, toma a frente da nossa vida e nos ajuda e nos abençoa cada dia mais. Nos enche de ti, Senhor, e nos faz viver todos os teus sonhos. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa palavra, que você possa compartilhá-la, que você possa enviar para aquela pessoa que está precisando, que muitas vezes, né, se sentem tão pequenos ou querem
fazer ou ser igual ao outro, mas que eles possam entender através dessa palavra que são únicos, são especiais e que Deus tem um projeto para cada um de nós, que mesmo exercendo a mesma função, mas a unção será derramada de forma diferente, em proporções diferentes, de acordo com a nossa busca e com a nossa sede. Então confie no Senhor, que o mais Ele fará. Que Deus abençoe cada um de vocês e, se Deus quiser, até amanhã.